Vamos à palavra de Deus? Abra comigo aí, em Marcos capítulo 5, Marcos 5. Aleluia. Marcos 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 20. Um texto um tanto quanto longo, mas necessário para nós entendermos esse contexto. Marcos 5, do 1 ao 20. Amém? Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Olha que interessante essa história de uma cura, de uma libertação que Jesus traz, não só para um homem, mas ele muda a realidade daquele lugar onde esse homem estava. Olha, Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem, possuído de um espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus peço-lhe que não me atormente." E disse isto, porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistências que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Manda-nos aos porcos para que entreguemos a eles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, encontraram os porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, aonde se afogaram. E os que tratavam os porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o demoniado, que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vai à sua casa, para os seus parentes, e conta-lhes tudo o que o Senhor fez com você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos os admiravam. Amém? Glória a Deus. Eu lembro de uma história, né? A Bárbara vai lembrar disso, né? A Bárbara está lá no fundo, ela pode afirmar isso. Na onde eu fui pastor em Londrina, nós tínhamos o bairro, né, chamado União da Vitória. Tinha União 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 4 até o 6 eram invasões. O 1, o 2 e o 3 foram divididos pela Coab, né? Então, do outro lado da rodovia, de frente para o bairro, tinham prédios, né, que foi construído um novo bairro ali para os moradores necessitados, etc. Então moravam ali naquele lugar. Nós começamos o trabalho na igreja, de oração, de visitação, e chegou algumas pessoas daquele prédio para a nossa igreja. E eu lembro que num sábado à tarde, né, Bar, nós estávamos em casa, né, aí eu recebi uma ligação: "Pastor, o senhor vai estar na igreja hoje à tarde?" Falei: "Vou." Falei: "Então tá bom, então vou ir conversar com o senhor." Falei: "Tá bom." E aí fui para a igreja, estava lá trabalhando na igreja. De repente a irmã chegou, bateu o palmo, falou: "Pastor, você está aí dentro?" né? Porque a igreja ficava fechada. "Estou aqui, irmã."
E aí saí lá, a irmã falou, pastor, eu preciso do senhor. Tem uma moça endemoniada, pastor, lá no prédio, desde ontem à noite. E eu preciso que o senhor vá lá orar com ela. A gente está lá em oração, já veio gente orar e nada, e a mulher está demoniada lá, pastor. E a gente não sabe como resolver a situação, está complicado, é uma legião de demônios e não sai. A gente repreende, o negócio fica tenso. Aí eu falei, então vamos lá. Falei, vamos lá vai, eu pensei comigo, né, o humano, né, lá vai eu passar vergonha também, né, vou lá, vou orar, não vai adiantar nada também, já não está adiantando com as irmãs do coque, imagina comigo, né, se as irmãs do coque não estão resolvendo, que faz jejum e oração 7 dias por semana, 24 horas por dia, não sei como que vive, o que come, né, não sei como é que vive, de tanto jejum e oração, né, não sei como é que está em pé essas irmãs, né, do fogo, da unção, se não está saindo, eu vou lá, mirradinho desse jeito, de all-star, estava de all-star, camiseta, trabalhando na igreja, pintando uns negócios lá, falei, vamos lá. Rapaz, na hora que eu cheguei na porta do prédio, tinha uma porta de ferro, na porta do prédio, assim, que ela era chumbada, né, sabe aquelas portas que é chumbada, assim, que tem aqueles negocinhos que abre assim da porta, ela tinha arrancado a porta. Ela arrancou aquela porta da parede, arrancou, uma porta daquela ali, assim, daquele tamanho de abrir, assim, ela arrancou da parede. A hora que eu vi a porta arrancada da parede, a irmã falou, olha o que a moça fez, pastor, arrancou a porta. Eu falei, oh meu Deus do céu, eu vou morrer hoje eu morro. Se ela arrancou a porta, o que ela não vai fazer comigo? Eu era bem mais magrinho, tá, irmãos? Ó, o Xande é um dos primeiros que chegou, que me abraçou aqui na igreja, eu era bem mais magro, né, Xande? Estava feio, né, já estou magro, imagina antes, né? Rapaz, era só o pó da gaita. Era tipo o Lucas quando você começou a namorar com ele, Isabel. Tipo o Lucas quando você começou a namorar com ele. A Isabel cuidou bem do Lucas. Agora o Lucas está, né, tá no prumo, né, Lucas? Né? Isabel cuidou bem, né? Mas Lucas do céu, era assim, Lucas. Os irmãos, o intercessor pediu para ir lá. Eu falei, Jesus amado, a mulher vai me matar. Cheguei lá, rapaz, essa menina estava endemoniada no meio da sala, assim, ó. Gritando. Aí vai a gente orar. Aí o povo já me olhou de cima e embaixo assim, e falou, ih, não vai dar certo. Aí orando pela moça, o demônio saiu. Aí as irmãs, ufa, saiu. Eu olhei bem para a cara da moça assim. Falei, olha, eu não tenho muita experiência com isso, mas os meus pais são bons nesse negócio, eu acho que não saiu não. Eu falei para ela assim, você quer um copo d'água? Ela falou, quero. Falei, dá uma golada boa de água e fala assim comigo, Jesus Cristo, Senhor é o Salvador da minha vida. A hora que ela deu uma golada de água e falou, Jesus, ela lavou a sala assim, ó, com coisa assim, uns trecos pretos saiu assim, ó, lavou a sala. Aí fomos trabalhar com ela, tanto de coisa consagrada que ela tinha comido, fechado o corpo, um monte de coisa ali assim. Fomos orar e abençoar a vida dela. Foi liberta pelo nome de Jesus. Pelo pastor Fábio, não, fiz a primeira oração, depois as irmãs continuou, porque era uma mulher, abraçaram ela, continuaram a orar, expulsaram tudo que tinha para orar. Mas tem uma coisa interessante em tudo isso, que eu estou contando para você, é que existia algo mais forte do que o que estava naquela moça, naquele lugar, que era um povo em oração no nome de Jesus. Cada pessoa que foi lá orar, cada demônio que foi saindo, cada libertação que ela foi recebendo durante aquele período todo, e horas sendo liberta. Tem libertação que não é de uma hora para outra não, meu irmão, demanda tempo, demanda muita oração. Estavam orando no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E a história desse homem me faz lembrar disso. Eu quero discorrer na história desse homem 3 características sobre a vida dele que mexem com a minha vida, que talvez faz encontro com você, e eu quero que você entenda por que eu contei essa história, essa pregação. Talvez algumas dessas coisas nós vamos falar, vai de encontro com algo que você está vivendo, às vezes não na sua vida, mas na vida de alguém da sua família. Às vezes alguém da sua família que não caminha, que não vai para frente, que tem algo amarrado, que tem algo enroscado, que tem algo que precisa da libertação de Deus, que tem algo que precisa do toque do Senhor, que tem algo que precisa do toque do nome de Jesus. Não é sobre religião, não é sobre sermos melhores, é sobre o nome de Jesus. Pessoas que muitas vezes estão buscando em outros deuses,
E eu não estou dizendo de religião nenhuma. Quer ver um Deus que a Bíblia orienta para não servirmos, e Jesus mesmo falou? O dinheiro. Pessoas que estão presas a muitas coisas, que às vezes não é nem um santo, não é um terreiro, não é uma igreja A ou B que a gente acha que a pessoa não devia estar lá. Não, é pior que isso. É algo muitas vezes sorrateiro, que a pessoa está presa e precisa da libertação de Jesus. A primeira coisa que eu olho para esse homem, que é muito interessante, é que ele estava separado da família dele. Você percebeu isso no texto? Você sabe o que o diabo faz quando ele destrói pessoas, quando ele destrói corações? Uma das primeiras características da ação de Satanás na vida de alguém é separar ela das pessoas que ela ama, é separar as pessoas que ela ama de perto dela, é fazer com que ela fique isolada. Esse homem estava isolado das pessoas que ele amava, isolado da sua família. A palavra de Deus diz que ele vivia perambulando entre os túmulos daquele lugar. Ou seja, a família dele já não aguentava mais ele, mandou ele embora de casa, por causa do que ele causava na família, afastado dos seus familiares, por causa de algo que o Satanás, o diabo tinha plantado na sua vida. E muitas vezes nós achamos que Satanás só implanta na nossa vida algumas coisas de afastamento e de desordem e de solidão e de isolamento nas questões estruturais que a gente vê. Mas não, às vezes o isolamento que algumas pessoas da nossa casa estão passando, que nós estamos passando, é obra de Satanás, nos afastando do nosso esposo, da nossa esposa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Ah, pastor, mas você não sabe a minha história. Eu sei, família não é fácil, mas o que eu estou dizendo é um afastamento de falta de resolução, de não querer resolver, e isso precisa ser combatido espiritualmente. Existe uma guerra espiritual acontecendo, e esse homem enfrentava essa guerra. Enfrentava uma guerra de não ter esperança para a sua vida, não ter esperança para a sua família, não ter esperança para os seus amigos. A esperança tinha acabado. Esse homem vivia entre os túmulos. Você gosta de cemitério? Não sei se você gosta. Eu gosto um pouco, confesso. A Bárbara até ri de mim disso. Toda vez que eu vou num velório ou algo assim, eu dou uma passeada no cemitério. Fico olhando as datas, orando, vendo como a vida é um sopro, como nós precisamos estar perto de Jesus. Vou pensar um pouco, é um lugar de reflexão, não é? Acaba sendo um lugar de reflexão. Mas você já imaginou alguém morando no meio daquilo tudo? No meio de um lugar onde não tem vida mais. Ali está a morte. Não existe mais vida. E a pessoa morava naquele lugar. E aí Jesus chega para libertar a vida desse homem, que para a sociedade não tinha mais esperança nenhuma, não tinha mais jeito para ele. E às vezes não precisa nem morar num cemitério. Consegue entender o caminho que eu estou fazendo? Às vezes existem lugares de morte na minha e na sua vida, no meu e no seu casamento, no meu seu coração, no seu coração, no meu coração, na nossa conduta, na nossa família, no meio dos nossos amigos, lugares de morte que nós estamos morando. Nós estamos morando muitas vezes no meio de uma mentira, nós estamos morando no meio de um vício, nós estamos morando no meio de um casamento que não é casamento, nós estamos morando no meio de relacionamentos que não são mais relacionamentos, nós estamos morando no meio de uma vida espiritual que já não é mais, que a gente já não ora, a gente não jejua, a gente não lê Bíblia, um lugar de morte, onde não tem mais a vida de Jesus. Talvez alguns de nós aqui estejamos num lugar de morte, sem esperança, sem para onde correr, sem saber como resolver algumas coisas. E além de estar separado da família, né, esse homem não tem mais a vida social que ele deveria ter. Você quer ver como que ele foi tirado da sociedade? Abre aí comigo de novo, Marcos 5. Vamos ler então o versículo 3 e 4. Vamos ler comigo, 3 e 4. O que está dizendo que fizeram com esse homem? Que ele não conseguia mais viver em sociedade. O que fizeram com ele? Já que ele não conseguia mais viver em sociedade, qual que foi a solução? Esse homem vivia nos túmulos,
E ninguém podia prendê-lo, nem mesmo as correntes. Porque o que a sociedade fez? Porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias eram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Nem a sociedade sabia mais o que fazer com o indivíduo. Não conseguia mais resolver o problema. Prendia, amarrava com corrente, colocava nas cadeias, ele estava tão endemoniado, a força era tão grande que destruía até as cadeias e as correntes. Eu não sei se você já viu algum processo de endemoniamento, né? É o que eu estou falando, eu acredito, você pode não acreditar. Eu já vi, eu acredito, já orei, nós sabemos como é que é. Tem uma força que eu vou falar para você, que nós não conseguimos entender. Nossa, é feio. Não adianta querer segurar, não segura. Esquece esse negócio de segurar. Pode esquecer. Ah, vou segurar. Segura, você vai apanhar. Vai passar vergonha. É melhor você orar. Ora, no nome de Jesus. Não tenta segurar, vai ser pior. Não segura. Né? Não segura. Isso acontece. Uma violência. E deixa eu dizer uma coisa para você, como seu pastor nessa noite aqui, já que você está aqui. O diabo, ele não tem família, mas ele tem um plano claro, que é destruir a sua. Grave bem isso no seu coração. O diabo não tem família, mas ele tem um plano claro, que é destruir a sua. É destruir os seus filhos, destruir o seu casamento, destruir os seus pais, destruir os seus irmãos, destruir suas finanças, destruir a sua vida amorosa com a sua esposa, com o seu esposo, né? Esse é o objetivo de Satanás. Destruir famílias. Então, objetivo claro: nos afastar de quem nós amamos, nos levar para caminhos onde a sociedade não nos aceite, nos isolar, fazer com que vivamos em lugar de morte, fazer com que a nossa vida seja rodeada de morte. Nossa, pastor, mas que palavra desanimadora, hein? O senhor está animando nós hoje, só está falando do diabo, das coisas que o diabo faz. Mas esse é o caminho que esse homem estava vivendo. Estou falando sobre a vida desse homem e trazendo para nós como prática. A terceira coisa, a sua saúde física. Você quer ver onde está isso aqui? Onde está isso aqui? Versículo 5. Leia comigo aí o versículo 5 agora, Marcos 5:5. O que esse homem fazia? Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Esse homem se mutilava. Esse homem se cortava, se batia. O corpo dele pedia para morrer, porque ele não aguentava mais o que o diabo estava fazendo na vida dele. Tem noção disso? Da destruição que Satanás traz para uma vida, para uma família. Qual é o objetivo de Satanás para mim e para você? Eu quero te alertar como seu pastor. Às vezes, eu nunca vou generalizar, às vezes, alguns ambientes de morte espiritual na minha e na sua vida começam a aparecer no físico, e a gente tem que ficar esperto com isso. Muito esperto com isso. Ambiente de morte que começa a aparecer no físico. Ah, eu não paro de ficar doente, não sei porquê. Pode eu começar a orar. Fez exame, não achou nada, está tudo certo, pode começar a orar. Ora, repreende em nome de Jesus. Não estou dizendo que futuramente não vai achar nada, não estou dizendo que os médicos não podem achar nada, tá? Não entenda mal isso. Eu só estou dizendo que Satanás aproveita situações de morte para trazer mais morte ainda. Ele nunca para. Nunca vai parar. Parou de orar, ele vai fazer parar com outras coisas. Parou de ler Bíblia, vai fazer parar de outras coisas. Parou de não sei o quê, ele vai fazer que pare com outras coisas boas. Nunca vai parar. Tudo que for bom, ele vai tentar minar. Ele vai tentar tirar. Ele vai tentar trazer morte. Ah, mas não ligo para as finanças. Minhas finanças podem estar destruídas, mas estou bem de saúde. Já destruiu as finanças? Ele vai querer atacar a saúde. Ele já atacou a saúde, ele vai querer atacar as finanças. E assim vai. Satanás nunca vai deixar que as coisas boas do Senhor alcancem a minha e a sua vida.
falando por ele. Por isso que precisa do Jesus de Nazaré chegar no lugar. Tem muito crente que brinca com as obras do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Nós por nós mesmos não podemos com Satanás. Não tem problema nenhum ficar gravado isso, porque isso é uma verdade bíblica. Porque a Bíblia diz que vários homens e mulheres chegaram para expulsar demônios e Satanás disse assim: você eu conheço, você não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o que eles fizeram? Você nos conhece, mas é no nome de Jesus que nós mandamos você embora. Você pode saber quem eu sou, mas existe um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Pela nossa força, tem situações de morte na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa família, no nosso intelecto, no nosso espiritual, no nosso físico, que não vão resolver na nossa força. Mas se nós clamarmos o nome de Jesus, nós cremos que Ele é fiel para fazer o milagre. Ele é fiel para expulsar os demônios. Ele é fiel para colocar as legiões para correr e fazer com que a cura, a bênção, o milagre, a transformação aconteça, porque Ele é Deus. Amém? Você crê nisso? Você quer que Ele é Deus na sua vida? Você quer que Ele é Deus na sua casa? Clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Não lute com a sua força. Lute na força de Jesus. Lute na força do Senhor que você serve. Lute na força daquele que é capaz de expulsar legiões de demônio no nome dEle, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Pastor, e o que a gente pode praticar e aprender para a nossa vida nessa noite diante desse texto? Vamos lá então. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto. Falei 3 coisas da característica do texto. Primeira coisa, o amor incondicional de Deus sempre buscará um perdido, um pecador. Se você ler o texto anterior, Jesus mudou a rota dele. Jesus mudou para onde ele ia, o que ele ia fazer para libertar aquele homem, para libertar aquela vida. Jesus muda rotas, muda situações por amor a mim e a você. Você precisa de um milagre do Senhor, Ele é capaz de fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele é capaz de fazer. Você precisa que Jesus toque na sua vida, na sua família, Ele é capaz de fazer. Você precisa que Jesus toque no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de mudar rotas. Ele é capaz de mudar situações, Ele é capaz de mudar compromissos, Ele é capaz de enfrentar a tempestade, Ele é capaz de enfrentar o ódio dos demônios, Ele é capaz de enfrentar a rejeição da sociedade para libertar uma vida. Pastor, aonde está isso? No texto. Eles passaram por tempestade para que Jesus tinha que ir lá libertar aquele homem. Quando ele chega lá, Satanás chega e se ajoelha. Você percebeu no texto? A Bíblia diz que aquele homem, o diabo que estava nele, os demônios que estavam nele, se ajoelharam diante de Jesus e falaram: tem misericórdia de nós. Tentaram até confundir Jesus. Jesus falou: não, sai agora em nome de Jesus, sai em meu nome, você vai sair agora. Você vai sair, sai dele, você vai sair. Tentaram confundir Jesus, o ódio dos demônios, a rejeição do povo. Você percebeu que quando o povo ficou sabendo o que Jesus tinha feito, pediram para que ele se retirasse daquele lugar? As pessoas não queriam Jesus ali. As pessoas não queriam que Jesus libertasse as outras pessoas. Mas Jesus não estava nem aí, porque quando ele tem que libertar alguém, ele liberta, porque ele é Jesus, porque ele é Deus. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que a misericórdia, a graça de Jesus por buscar um perdido é maior que o nosso achismo. Porque eu acho que esse aí não tem jeito. Rapaz, Jesus quiser, Ele dá jeito. Porque eu acho que esse aqui não adianta orar. Se Jesus quiser libertar, se orando ou não, Jesus vai libertar. Porque Ele é Cristo, Ele é Deus. Não tem mais cura. Os médicos falaram que não tem mais jeito. Se Ele quiser curar, Ele cura, porque Ele é Deus. Os médicos falando ou não, Ele é Deus. Ele é Deus para fazer. Meu casamento não tem mais jeito. Se Jesus quiser fazer e as pessoas estiverem dispostas a ouvir Jesus, Ele vai fazer. As pessoas pensando ao contrário ou não. Já viu aquela velha história
das pessoas que se metem em algo, que foi um machucado não curado na vida delas, e elas acham que os outros nunca serão curados. Vou te explicar como funciona. Se eu fosse você, eu não perdoava, porque o meu casamento eu perdoei e não deu certo. Não deu certo o seu, porque se eu quero que Jesus entre no meu e transforme o meu e que haja perdão, Ele pode fazer, porque Ele é Jesus, não é sobre mim, é sobre Ele. Consegue entender? Pare de ouvir as vozes de quem não é Jesus. Ouça a voz do seu Senhor. Os demônios não escutam a voz de pessoas, eles escutam a voz de Jesus. Não foi isso que o texto mostrou? Não é isso que os outros textos mostram? Quando a gente tem que expulsar um demônio, a gente expulsa no nome de quem? Acabou. Então não é sobre nós, é sobre Ele. Não tem mais jeito. Tem. Você não conhece o Jesus que eu sirvo, tem jeito. Mas o do fulano não funcionou. Aí é o do fulano, porque o meu vai. Porque eu tenho Jesus. Porque o filho de fulano nunca saiu disso. Como é que o seu vai sair? O meu vai, porque eu creio em Jesus. O meu vai, porque Jesus é meu Senhor. E é no nome dele que eu estou falando e estou clamando. É no nome dele. Porque essas finanças aí você nunca vai conseguir resolver. Vou conseguir, porque minhas finanças é de Jesus. Você não entendeu? A empresa dos outros nunca deu certo. Como que a sua vai dar certo aqui? Porque a minha é de Jesus. Então ela vai dar certo. Ela é de Jesus, você não entendeu? Ela pertence a Jesus. Deus sempre está disponível, no nome de Jesus, em libertar vidas e transformar lugares de morte em lugar de vida. No nome de Jesus, aonde existia a morte, existe vida. No nome de Jesus, aonde existia perdição, existe solução, porque Ele é Jesus. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto de forma prática para mim e para a sua vida, né? Para mim e para a sua vida, é que Jesus tem um poder extraordinário para libertar. É necessário num texto que fala sobre libertação falar sobre isso. Sabe, meu irmão e minha irmã, Jesus tem poder para libertar a sua vida. Poderia falar para os outros, mas eu quero falar como seu pastor nessa noite, muito sincero, porque eu mandei até mensagem para a intercessão, que nós queríamos orar hoje aqui. Não estou dizendo que tem ninguém endemoniado aqui, né? Não é sobre isso, tá? Estou falando de lugar de morte. Talvez você chegou aqui nesse culto e você diz assim: pastor, tal pecado que eu tenho, eu não consigo parar, eu não vou conseguir largar nunca. Desculpa, tá? Eu fico emocionado, porque é uma coisa difícil mesmo. Com compaixão pela sua vida e pela minha. Não estamos aqui para julgar ninguém. É verdade. Tem pecado que é difícil tratar. Tem pecado que a gente esconde, que a gente tem vergonha. Tem pecado que a gente esconde com medo de perder o esposo, perder a esposa, com medo de perder os filhos, com medo de perder ministério, com medo de perder amigos. Não é assim com você? É só comigo, será? Será que o pecado só me envergonha, não envergonha você não? Porque pelo que eu entendo, o pecado veio para fazer isso, para ficar tudo em oculto, para nos envergonhar, para nos fazer sentir a pior pessoa do mundo, para fazer com que eu e você pensemos que nós não somos merecedores do Evangelho, que a gente não é merecedor de Jesus, que para a gente não tem mais solução. Você não precisa levantar a mão, mas eu acho que alguns de nós aqui já se sentimos assim, não sentimos? Para mim não tem solução. Eu não consigo largar tal coisa. Eu não estou falando nem do que é visível, tá, irmão? Meu irmão, minha irmã. Fica tranquilo, tá? Estou nem falando daquilo que a gente pensa que é os pecados capitais. Luxúria, área sexual, bebida, lutonaria, bababá. Não é sobre esses aí, não. Falando de coisas ainda mais profundas, ainda mais mortes que estão aí no nosso meio e a gente nunca abriu para ninguém. E o diabo tem tomado conta. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus tem poder para libertar a minha e a sua vida. Jesus tem poder para libertar a minha e a sua vida nessa área. Jesus tem poder para fazer com que eu e você sejamos libertos de espíritos de morte, espíritos malignos que estão tentando prender a minha e a sua vida. Eu creio nisso. Jesus tem poder para fazer isso.
Jesus tem poder para libertar a minha vida, a sua vida, da nossa família, do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, libertar os nossos pais, libertar os nossos amigos. E deixa eu te falar uma coisa ainda mais poderosa da palavra de Deus, com todo amor e carinho por você. Você já imaginou esse homem voltando para a casa dele? Jesus olha para esse homem e diz assim: volta para a sua casa e conta tudo o que aconteceu com você. Deixa eu te falar uma coisa, já pensou? Alguém que a gente não acredita mais, voltando para nossa casa e dizendo assim: Jesus me libertou. Ah, aleluia. Você já pensou? Já pensou aquela pessoa que você está orando, Jesus libertar ela, e você vê ela se batizando, você vê ela aceitando Jesus, você vê ela mudando de vida, você vê ela entrando na sua casa restaurada, transformada? Já pensou aquela pessoa que você fala assim, nunca vai largar de fazer aquilo, ela chegando para você e dizendo assim: voltei, porque Jesus me libertou, e aquilo que vocês falavam que eu nunca mais eu ia ser, aquilo que vocês falavam que eu ia continuar fazendo, eu não faço mais, porque Jesus me libertou. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é um poder libertador. Jesus pode libertar a minha, a sua vida, pode libertar os nossos filhos, meu irmão, minha irmã, pode libertar o nosso esposo, pode libertar a nossa esposa, pode libertar nossa casa, pode libertar nossas finanças, pode libertar nossa empresa, pode libertar o nosso psicológico, pode nos libertar, muitas vezes presos em medicamentos, presos. Eu não digo que não precisa de ajuda, tá, irmãos e irmãs? Nunca disse isso. Nunca disse isso. Eu vou dar um exemplo aqui, não quero expor ninguém, mas vou dar um exemplo, né? A irmã Ivanilda é formada nessas áreas, né, irmã Ivanilda? Gosta muito dessa área de psicologia, de acompanhamento da mente, né, irmã Ivanilda? Uma benção, irmã Ivanilda, acompanhando essas coisas. Benção. Uma vez a irmã Ivanilda, ela não lembra, mas ela fez uma pergunta para mim: pastor, o que o senhor estava chegando à igreja, né? O que você acha da área da psicologia e tal? Eu falei: instrumento de Deus. Instrumento de Deus. Assim como é instrumento de Deus a pessoa que cuida do físico, né, de forma geral, assim, daquilo que a gente vê, né, orienta as pessoas da obesidade, orienta as pessoas a respeito de alguma questão da saúde, né, que a gente tanto fala. Existem as pessoas que cuidam da mente, aleluia por isso, instrumento de Deus. Mas também disse para a irmã Evanilda, eu falei assim: mas tem um poder que está acima de tudo isso, que é o poder do nome de Jesus. Os médicos podem falar: você precisa de remédio, mas Jesus falar para você: eu vou te libertar, você não precisa mais, Jesus faz. Não estou falando para você fazer, porque você achou que deve largar, não é isso. Eu estou falando da cura profunda que Jesus pode fazer. Ele pode curar do físico, Ele pode curar da mente, Ele pode curar nas finanças, Ele pode transformar casamentos, Ele pode fazer, porque Ele tem poder para libertar. Não se esqueça disso. Nunca se esqueça, como um crente em Jesus, que Ele tem poder para libertar a minha, a sua vida, a nossa família, a nossa sociedade. Ele continua sendo Jesus. Ele pode libertar pessoas, Ele pode libertar vidas, Ele pode transformar situações que eu e você estamos passando, na nossa casa, na nossa família, em nós mesmos. Ele é Jesus e Ele pode fazer. Ele pode fazer. E a terceira e última coisa para nós orarmos que eu aprendo: que Deus, Jesus, quando Ele faz a boa obra dele, Ele não faz pela metade. Quando Ele liberta, quando Ele cura, quando Ele transforma, Ele tem um propósito de restaurar por completo. Nunca se esqueça disso. Deus tem um propósito, meu irmão, minha irmã, na sua vida, na minha vida, de nos restaurar por completo. Quero dizer isso, como eu disse, né, já falei 3 vezes isso, vou falar de novo, com amor e carinho como seu pastor. Ah, pastor, eu já larguei tal e tal coisa, mas tal coisa eu ainda não consegui largar. Mas vai conseguir, eu não vou passar a mão na sua cabeça. Vai conseguir, porque Jesus tem projeto de restaurar por completo. Não estou te julgando. Estou dizendo que com a ajuda de Jesus você consegue. Ah, eu já sou bem melhor, mas pode ser melhor ainda, não pode? Aleluia, pode, porque eu também posso ser bem melhor em Jesus,
né? A gente estudou no integração, né? Os irmãos que estavam sobre santificação. É Ele que gera em nós, é Ele que vai fazendo em nós a santificação, Ele que vai gerando em nós um crescimento espiritual. O crente nunca para de crescer. O dia que a gente for parar de crescer, Jesus fala, tá pronto, vem embora. Vem. Porque se você voltar lá atrás, eu vou te perder. Então, volta aqui, vem aqui. Agora é sua hora, vem aqui que eu não quero te perder. Você é meu. Você é meu, você pertence a mim. Quando Jesus vê que a gente está voltando atrás, eu pelo menos creio que Jesus faz isso em algumas vidas. Quando parece que a vida vai se perder, Jesus fala, não vou deixar não, esse aqui não vai dar certo, se perder eu vou trazer para perto aqui, porque eu preciso de. Não vou perder meu filho não. Não vou perder ele não, ele é meu. Jesus nunca para a obra restauradora dele. Ela tem que ser completa na minha e na sua vida. E nós vemos essa restauração completa na vida desse homem. Porque ele volta à dignidade. Sabe onde está isso? A dignidade. A mente dele fica sã. Volta para sua família. Começa a pregar. Quer ver onde está escrito isso? Vem comigo aqui, ó. Vou abrir aqui com você. Eu mudei o texto, irmãos, perdão, por isso que eu não estou achando. Desculpa. Vamos voltar lá em Marcos 5. Eu cliquei no texto errado aqui, me desculpe. Olha o que o texto vai dizer, né? Que vamos procurar aqui. Mandar para fora. Que vai falar, ó. Vamos partir do versículo 15 até o 20. Vamos ler de novo, bem rapidamente, para a gente encerrar e orar. Olha que interessante como Jesus faz as coisas por completo. Aproximando-se de Jesus, como que eles viram aquele homem que estava morando no meio dos túmulos? Como é que eles viram? Como é que está escrito? Eu vou ler com você, tem bastante gente de cabeça erguida, vamos ler com você. O que estava antes endemoniado pela legião estava como? Assentado, vestido e em perfeito juízo. Corpo, alma e espírito restaurado pelo Senhor. Por completo. Olha lá. Assentado, corpo, vestido, dignidade, alma, corpo, alma e espírito, perfeito juízo, racional da fé. Ele entendeu quem tinha feito aquele por ele. O espírito dele estava ligado ao Espírito de Deus agora, ele entendia quem era o Deus da vida dele. Corpo, alma e espírito restaurados por Deus. Então eu quero dizer para você nesse tempo de oração, é a última ministração da série de mensagens sobre discipulado. E por que essa pregação termina falando sobre nós e não sobre a gente fazer algo por alguém? Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama por completo. Nós podemos ficar aqui pregando 40 pregações sobre discipulado. A gente pode ficar aqui pregando ótimas pregações sobre o que Deus faz na célula, o que Deus faz nos cultos, que nós cuidamos um do outro, que Deus restaurou, nós vamos levantar oferta para os irmãos, que fulano foi batizado, fulano foi curado, nós podemos pregar tudo isso aqui. Mas nós entendemos também que mesmo com o caminhar da fé, tem momentos que nós também precisamos do toque da restauração do Senhor. Tem momentos que nós precisamos ser fortalecidos por Jesus. Que tem coisas na nossa vida que ainda precisam ser restauradas. E como eu disse, nós estamos aqui para julgar ninguém. Por isso que a palavra hoje foi ampla. Por isso você fala assim, tá pastor, mas qual que é o ponto que nós estamos trabalhando? Libertação? É físico? É espiritual? É ministério? É voltar para a família? É orar pelos outros? O que é que nós estamos tratando? Nós estamos tratando de gente. E gente é complexo, é tudo isso que a gente falou. E quando você trata de gente, você trata de várias coisas. Quando você trata de gente, você trata de corpo, alma e espírito. E talvez você precise de uma oração nessa noite em uma das áreas da sua vida. Olá,
Se você chegou até aqui, provavelmente você chegou até o final do nosso vídeo e eu gostaria de deixar mais algumas indicações para você, de mais 2 vídeos para você nos acompanhar e continuar assistindo no nosso canal aqui no YouTube, as nossas ministrações e os nossos cultos. E te convido também, se for possível, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo e mais que isso, que você se inscreva no nosso canal e possa nos acompanhar e ser edificado ou edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.